boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? E olha que tem muita coisa para ser comentada. Foi um final de semana bastante agitado na TV brasileira, não é? Mas eu acho que uma das coisas que repercutiu bastante foi uma frase do Fausto Silva no seu Domingão, onde ele diz que comunidade e favela são a mesma porcaria. Isso se transformou em manchete aí de vários e vários sites, tema de comentários. As pessoas que moram nas comunidades ficaram muito magoadas, ofendidas mesmo. Eu recebi muitas mensagens de protesto, não é? E a coisa repercutiu de uma forma muito negativa. Agora eu vou falar para vocês nessa nossa primeira página aqui que eu entendi a intenção do Faustão. A palavra porcaria foi onde a coisa pegou, onde deu uma conotação negativa, como se favela fosse uma porcaria, portanto as pessoas que vivem nela também, né, comunidade, e não foi essa a intenção, pelo menos no meu entender. Eu acho que a frase do Faustão, o depoimento dele como um todo, é que precisava ser bem entendido, gente. Ele não falou para menosprezar ninguém que mora em favela ou em comunidade, como outros preferem que seja chamado. Muito pelo contrário, ali naquele depoimento, naquele momento de indignação do Fausto Silva, ele era defendendo os brasileiros mais pobres, ele estava defendendo essas pessoas que têm que viver nas favelas ou nas comunidades, não é? Dizendo o seguinte, o cerne da questão ali é a seguinte: não adianta mudar o nome e manter a situação das pessoas da mesma maneira, não é? Não adianta deixar de chamar a favela de favela, passar para a comunidade e a violência continuar graçando solta e as pessoas continuarem morrendo de bala perdida, porque foi inclusive, né, o depoimento da mãe do Ícaro Silva, que mora numa favela, acho aqui em São Paulo, e levou uma bala perdida, dormindo ela foi vítima de bala perdida, e aí ele começou a analisar a situação toda. Então o tom dele era de indignação. Quando ele fala que comunidade e favela é a mesma porcaria, o sentido dele é justamente não adianta trocar o nome e deixar tudo como está, ou seja, tudo a mesma porcaria, né? A mesma situação triste, caótica e das pessoas absolutamente indefesas ficarem vivendo dessa maneira. Muda alguma coisa? Apenas mudar o nome? Né? Apenas usar uma palavra mais bonitinha, que não tem uma conotação de tanta miséria, e as pessoas continuam morrendo e as crianças continuam sendo vítimas. A situação é sempre de pânico, de medo, de estado de alerta, de desespero. Era nesse enfoque em que ele estava falando tudo isso. Tanto que ele fala no final da fala dele, eu vou ler aqui direitinho para vocês que não sintonizaram, que não sabem os detalhes dessa fala, desse depoimento indignado do Faustão. Ele fala que 99% das pessoas que moram nas favelas ou nas comunidades são pessoas que prestam, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas. 1% é da bandidagem, mas aí quem leva a fama é a comunidade inteira. Esse era o ponto de vista dele. Então, não fiquem magoados, não se sintam ofendidos, não se sintam indignados com o Fausto Silva, porque o enfoque dele era o da defesa dos moradores nessas comunidades. Não era dizer que eles são uma porcaria, que favela é porcaria, tipo assim, né, pode ser riscado o mapa. Não foi nesse sentido, gente. Muito pelo contrário. Eu vou ler aqui para vocês, independente da minha opinião, vocês tirem suas próprias conclusões, mas eu acho que o Faustão foi muito injustiçado nessa questão. Ele estava defendendo todo mundo, né? Ele foi muito mal interpretado. A primeira leitura que ficou nessa frase, tirada de um contexto, é que gerou toda essa onda de indignação, quando o discurso dele era a favor das pessoas mais carentes e nunca ao contrário, nunca achar que é uma coisa negativa ou que elas sejam descartáveis ou que elas não prestem. Não foi isso que ele falou da bandidagem e ainda deixou muito claro, 1%, 99% das pessoas trabalhadoras realmente muito honestas, tá? Então vamos ler, prestem bem atenção, entendam com calma o que foi o desabafo dele, porque é um desabafo de todos os brasileiros indignados realmente com essa situação caótica que tomou conta das favelas, né? Tanto faz você chamar de favela ou de comunidade, porque a situação é caótica do mesmo jeito. Esse é o sentido geral da declaração e do depoimento do Fausto Silva nesse último domingo, tá? E é o seguinte, olha, diz assim:
o ator ficou muito emocionado, o Ícaro Silva, né? E aí o Faustão começou a dizer, eles mostraram primeiro uma imagem dos tempos em que o Ícaro vivia aqui em São Paulo, numa comunidade, e aí o Ícaro ficou muito emocionado e dizendo, olho para esse menino e fico pensando quantas crianças não tiveram a sorte dele. A gente pensa em pobreza no Brasil, fala de gente pobre, mas não visualiza e não entende. A gente às vezes vê uma glamorização da favela. E aí ele fala, o Fausto Silva, aí começa a hipocrisia. Vamos chamar de comunidade. Comunidade e favela é tudo a mesma mercadoria, que veio entre aspas, porque aí ele ia falar um palavrão, claro que ele não falou, né? Ele trocou pela palavra mercadoria, porque outro palavrão começa com mer também. Aí, olha, comunidade e favela é tudo a mesma mercadoria. O que tem que mudar é a realidade. Aí muda o nome, eu estou falando porque eu fui repórter. Eu cansei de entrar em favela e sei como é a realidade. Aqui no Brasil vamos chamar de comunidade, né? E comunidade e favela é tudo a mesma porcaria, tem que mudar essas pessoas de lugar. A grande maioria é de gente honesta. Se você vai numa agência de banco na favela, 99% é de gente correta, 1% é que não presta, como em todo o mundo, disse o Fausto Silva. Então ele não está falando das pessoas, ele está falando do tipo de vida que se tem nesse lugar. É o que ele fala, não adianta mudar o nome, que no Brasil é assim, né? Vamos chamar de comunidade, está tudo resolvido. Quando a vida continua sofrida, quando continua sendo uma vida em estado de alerta, uma vida precária, uma vida de violência, né, que se instalou na maior parte, acho que em todas as comunidades praticamente. E esse é, de fato, o protesto dele. Quando ele diz aí começa a hipocrisia. Vamos chamar de comunidade. Ele fala que no Brasil é assim, vamos chamar de comunidade. Muda o nome e não muda a realidade. Essa é a frase total do Faustão. Muda o nome e não muda a realidade. Quando ele diz que a vida num lugar que você chame de favela ou chame de comunidade, ela é a mesma porcaria no sentido de sofrimento, de vida dura, de falta de segurança, né? De falta de grana, de condições bem humildes de se viver. Foi nesse sentido que ele falou. E aí ele fala, tem que trocar as pessoas de lugar. Não sei se seria apenas trocar a pessoa de lugar, também não é só geograficamente, o buraco é muito mais embaixo. Tem gente que gosta de morar onde mora, que tem as suas raízes lá, que gostaria de continuar tendo a sua vida nessas favelas e nessas comunidades, não é? Em paz. Muita gente que pudesse escolher, o problema é que não podem escolher, ou continuar lá porque gostam, ou mudar para um outro tipo de habitação e de lugar. Eu acho que essa é a escolha que deveria, ou que poderia ser feita, na verdade, né? Agora, o Fausto acho que não, acho que tira todo mundo de lá, bota em lugares, né, melhores, vamos dizer, no sentido de comodidade, de conforto, de segurança, de tudo que eles não têm lá. Então, foi nesse sentido, gente. Eu acho que é isso que vocês deviam ter bem claro, ao invés de ficar magoados com o Faustão, ou ofendidos com o Faustão, porque a intenção dele, eu volto a repetir, não foi a de menosprezar ninguém que vive em favela ou que vive em comunidade. Ele estava mesmo, era tomando a defesa de todo mundo e achando que todo mundo ali merece uma vida melhor, merece uma vida mais digna, não é? Porque cheia de segurança, de poder viver em paz, de ter um conforto melhor, de não ter uma vida tão precária como vem acontecendo em todas as comunidades. Ele acha que para que passar por esse tipo de coisa, e que aqui ninguém faz questão de mudar essa realidade, né? As coisas continuam acontecendo, a gente está vendo crianças morrendo, sendo vítimas de bala perdida até nas escolas, a gente está vendo autoridades internacionais vindo, no caso, para o Rio de Janeiro, mas isso se estende, né, a todas as comunidades do Brasil, a todas as favelas do Brasil, ensinar como pode se defender as crianças nas escolas de bala perdida, ensinar como as pessoas no morro podem tentar se proteger também das balas perdidas. Poxa, a situação é caótica e ninguém faz absolutamente nada, né? Nenhuma medida efetiva é tomada nesse tempo de caos. Então, tudo isso estava revoltando o Fausto, e foi nesse sentido
em que ele falou exatamente essa frase. Eu vou ler só mais uma vez para você que está sintonizando agora, tentar entender o contexto em que ele falou: comunidade, favela, é tudo a mesma porcaria. Ou seja, não adianta trocar o nome, tem que mudar a realidade dessas pessoas. Para ele mudar a realidade é também mudar as pessoas de lugar, é tirar as pessoas das comunidades e levar para, né, conjuntos habitacionais, locais onde a segurança possa ser maior, onde elas estejam mais protegidas e tenham condições melhores de moradia e de segurança, tá? Então ele fala que a hipocrisia começa quando a gente vai chamar de comunidade. Ele fala: aí começa a hipocrisia, vamos chamar de comunidade. Comunidade e favela é tudo a mesma mercadoria. Tem que mudar a realidade. Aí muda o nome, apenas, né? E ele diz: eu estou falando porque eu fui repórter, eu cansei de entrar em favela e sei como é a realidade. Mas aqui no Brasil é assim, vamos chamar de comunidade, como se realmente mudar o nome mudasse a vida das pessoas, e não é isso que acontece. Foi um tom do desabafo, ele volta e aí ele muda, ao invés de falar comunidade e favela é tudo a mesma mercadoria, ele reforça: comunidade e favela é tudo a mesma porcaria. Tem que mudar as pessoas de lugar. A grande maioria é de gente honesta, ele fala. E se você vai numa agência de banco na favela, 99% é de gente correta, 1% é que não presta, como em todo mundo, disse o Fausto Silva. Acho que dá para perceber a verdadeira intenção e o verdadeiro tom de indignação do desabafo do Fausto Silva. Não foi contra, né, as pessoas que vivem nas comunidades ou contra as comunidades no geral, como tipo de discriminação, né? Ah, nossa, não quero nem saber, tudo uma porcaria. Não foi nada disso. Foi simplesmente a defesa dos brasileiros que estão realmente indefesos, tá certo, gente? Bom, fora isso, outra coisa foi o bonitinho do Evaristo Costa, depois de botar fogo na situação, com aquela declaração, carta, que não vai renovar com a Rede Globo de televisão, que a decisão é irreversível, que vai ter um ano sabático, depois que todo mundo fica chateado, fica chocado, fica querendo saber os motivos, que todo mundo se mobiliza, ele não aguenta o tranco do choque que ele provocou na opinião do público, do pessoal que gosta dele, que segue o trabalho dele na emissora. Aí ele começa com brincadeirinha: ah, não é bem assim, ah, obrigada, ah, boa sorte. Começa a enrolar o público nas redes sociais. Bonito isso, né, Evaristo? Achei lindo o que você fez, sabe? É um absurdo esse tipo de coisa. Eu acho que fez, assume, né? Então agora ele começa a desmentir as informações como se a parte errada fosse a que está aqui fora. Não ele que começou com toda essa história, não ele, né? Ah, mentira que eu vou para Record, mentira que eu vou para os Estados Unidos, mentira isso, aquilo. Ele fala que vai tomar uma decisão, ele não fala os reais motivos, ele não fundamenta a informação, a notícia que ele dá sobre ele mesmo. Aí o público e nós da imprensa, né, temos o direito de começar a tentar entender o que levaria um profissional tão bem conceituado, com um futuro tão bem desenhado, na maior emissora do país, tomaria uma atitude bombástica como essa. E aí surgiram, sim, todas essas versões. Seria proposta trilhardária da Rede Record de televisão. A viagem seria para os Estados Unidos. E aí as coisas foram se desenvolvendo. O pessoal vai juntando as peças, tentando montar um quebra-cabeças. Porque ele e só ele deu a notícia e só ele não fundamentou, não foi sincero até o fim, né? Aí, claro, que todas as possibilidades vão ser levantadas, né? E como foram de verdade. O negócio é o seguinte: não vai para a Europa, não vai mudar de emissora, né? Aliás, não vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, não vai mudar de emissora, simplesmente vai deixar a Rede Globo de televisão. Agora é o tempo que vai dizer, porque fica muito, né, no ar a situação que ele deixa. Na hora que a coisa pesa, ele vem com brincadeirinha, e aí com isso o povo desanima, né? Fala: ah, vai brincar lá longe, por que então dá esse susto em todo mundo? De qualquer maneira, olha só, tinha sido marcada para hoje, a gente também não sabe se vai acontecer, daquela reunião com o Evaristo Costa e a direção da emissora ou direção de jornalismo para tentar reverter essa
essa decisão dele, que seria a decisão de simplesmente deixar a emissora e ter um ano sabático, um ano que ele não quer pensar em nada profissional, só pensar na vida dele e cuidar das coisas pessoais, né? Que seria... renova o contrato que termina agora em setembro e pode tirar seu ano de férias, vamos dizer assim. E aí volta, né, quando ele estiver pronto para voltar, ou quando vencer um ano, que a emissora também não vai ficar esperando por ele indefinidamente. E aí tudo retoma ao normal. A emissora não vê problema em ele se afastar durante um ano, desde que ele continue contratado da casa. Então a situação seria, renova-se o contrato do Evaristo mês que vem, ou já renova agora, né, porque setembro vai chegar rapidinho, já segura ele desde agora, e aí ele pode entrar nessas férias, vamos dizer assim, de um ano, mas ele continua sendo funcionário da emissora. Se vai rolar, a gente não sabe. Que estaria marcada para hoje, está marcada para hoje. Deixa eu ver, aproxima um pouco para mim, Angela, por favor. Roberto Santos, vá. Tu vai para Record, E ele fala, cuidado com as fofocas. Verdade que você está indo para os Estados Unidos? Ou leva eu, né? E ele fala o quê? Mentira. É isso que ele fala. Mas o que é, na verdade, ele também não fala. E o que ele chama de fofoca são as possibilidades que todos os profissionais têm que levantar para explicar a atitude bombástica que ele noticiou que estava tendo sem dar os reais motivos. Então, não vem com essa onda, agora é fofoca, tá todo mundo falando isso e não é verdade. Então, por que o próprio responsável pela manchete não diz o que é verdade? Faltou a outra parte. Se faltou a informação, não pode agora ficar dando uma de vitiminha aí, achando que estão inventando coisas sobre ele. Se não quisesse que houvesse desdobramento, tivesse falado por completo. Ou então não tivesse falado. Ou então só noticiasse quando realmente estivesse deixando a emissora. Porque aí talvez pudesse falar tudo com começo, meio e fim. O público entenderia a situação por completo e ninguém teria necessidade de levantar hipóteses. Então, o Evaristo, como jornalista, ao dar a informação sobre sua própria pessoa, você sabe que você falhou, tá? Tá incompleta, absolutamente incompleta. E se houve essa falha porque você achou assim melhor, não reclama se as pessoas estão levantando todas as possibilidades, porque essa também é a função de um jornalista, né? Até a gente entender por completo a situação. E eu tenho dito, tá? Acabou a nossa primeira página, vamos começar a nossa roda da fofoca. Aqui comigo, Vladimir Alves. Olá, Sônia Abrão, boa tarde, tudo bem? Bochicho bombando. Bombando, e também as manhãs da Rede TV, no Melhor Pra Você, de segunda a sexta às 10 da manhã, tem Hora da Fofoca também. Maravilha, viu? E Thiago Rocha do nosso Tá Sabendo. Boa tarde, tudo Sônia bom, Abrão. querido? Boa tarde, tudo em gente de paz? casa, boa tarde, Vlad. Boa tarde. Você quer saber do Evaristo? Eu fui atrás. Que branco é esse que deu aqui agora? Eu fui atrás dessa história do Evaristo. E? E o negócio é Europa mesmo, e eu posso inclusive falar o país. Tá, pode falar. Pode falar? Pode. Portugal. Que Será delícia. Portugal, Portugal. o local escolhido pelo Evaristo Costa. A esposa dele, junto com os filhos, já estão em Portugal. Então só falta o Evaristo ir. Uma outra coisa que eu fui atrás é sobre o contrato da Globo. Como é que é esse contrato? Ele é muito forte, ele é frágil, é fácil de romper? Depois que terminou, não. Depois que ele termina, a Globo ainda tem a prioridade de renovação. Significa que, se ele ganha, por exemplo, 100 mil na Globo e vai ganhar 200 mil na Record, ele pega essa proposta, apresenta para a Globo, aí a Globo sim fala, vou cobrir ou vou liberar. Mas a renovação, a prioridade sempre é da Rede Globo de televisão. Certo. Então, o contrato dele é muito forte. O que você falou na semana passada é muito possível. Que dá-se um ano sabático para ele renove com a emissora renovado, né? e fique na Rede Globo de televisão. Porque ele de fato precisa desse tempo, porque a esposa dele está passando por um problema de saúde. Realmente essa é a situação. Foram 3 problemas de saúde. E aí o Evaristo Costa, pensando, e é uma atitude lógica, qualquer um de vocês ou de nós também. Se isso está de fato afetando a saúde de alguém que você gosta muito, claro, aí você vai parar realmente. você fala muito obrigado e está tudo certo. Então é Portugal onde o Evaristo Costa vai morar nos próximos meses. Você acha que vai mesmo? Eu acho que vai. Bom, mas de contrato renovado.
Eu acho que a Globo não vai perder a oportunidade. A Globo não vai perder a oportunidade. Aliás, ontem, quando ele terminou o Fantástico, ele já estava anunciando a volta dele para o telejornal hoje e amanhã, né? Que não aconteceu. É para amanhã. É para amanhã. Ele anunciou para terça-feira. Hoje não. Hoje então vai entrar ali no lugar. Mesmo, claro. Mas ele já tinha deixado isso avisado. Na sexta-feira. Bom, me fala da frase do Faustão e a gente vai girar os nossos assuntos. Quando ele falou porcaria, ele não se referiu à comunidade e tampouco à favela. Pessoas, né? Ele se refere à situação em que se encontram as pessoas que vivem na periferia, que vivem em comunidades, que vivem no morro, que vivem nas favelas, como queiram. Porque chega uma hora que a pessoa está tão cheia de... Ele viu ali o próprio Ícaro Silva, quando a mãe é alvejada, leva um tiro, precisa ser levada para o hospital, o Ícaro corre e fala assim, olha... Ao invés de vocês procurarem quem deu o tiro, salva minha mãe primeiro. Então ele sabe. Eu só tenho essa, né? E a gente vê todos os dias, a gente vê aqui no noticiário, no Rede TV News, a gente vê em toda a imprensa o que as pessoas enfrentam por conta da violência no Brasil inteiro. Então o Fausto Silva, a exemplo dos brasileiros, também está de saco cheio. E naquela de falar porcaria é a situação em que as pessoas se encontram. Exatamente, é isso, gente. É que todo mundo, né, fica numa frase, não vê o depoimento inteiro, não se aprofunda no significado da situação e sai detonando o Fausto quando realmente é por todos nós brasileiros que ele está falando, principalmente pelos mais necessitados e que vivem, né, essa situação tão caótica, tão catastrófica, na verdade, de ver a sua vida, a vida dos seus familiares correndo risco todos os dias. Fora os 91 policiais militares, eu estou falando só do Rio de Janeiro, que morreram já esse ano, né? Então é outra situação também que é absurda da gente ver acontecendo. Morrem as pessoas das comunidades, morrem os policiais que tentam batalhar para defender a vida de muitos moradores. A gente sabe que existe a polícia bandida, mas essa eu diria como o Fausto, é 1%, 99% são trabalhadores, são pais de família, são pessoas honestas e dedicadas a defender o nosso país, a vida de cada cidadão brasileiro. E nessa missão, eles acabam morrendo, como morreram no 91 desse começo do ano até agora, isso só no Rio de Janeiro. Vamos contar as outras capitais, outras cidades pelo nosso país afora, vocês vão ver a que montante chega esse número de perdas de brasileiros para todos nós. É muito triste, né? Mas o pessoal lá em cima, no Palácio de Cristal, em Brasília, está mais preocupado com o poder. O poder de se manter nos seus devidos cargos e com seus salários milionários. Podemos fazer o quê? Muita coisa, viu, gente? Muita coisa. Perca a esperança, não. Faustão só lutou pela dignidade das pessoas, deram um grito de dignidade. Foi muito claro isso, porque quando eu assisti, eu falei assim, cara, mas que bom que um grande comunicador conseguiu falar. Porque às vezes você não fica falando, porque os políticos viraram colecionadores de dinheiro. Eles não colecionam, infelizmente, benfeitorias para o povo. Né? Não exercem, né, em sua maioria, o seu verdadeiro papel. Olha que notícia boa, Tony Salles recebeu alta às 2 da tarde. Faz 1h30 que ele já pode voltar para casa. Às vezes ele até já chegou em casa, né? Olha aqui, o cantor Tony Salles recebeu alta às 14 horas de hoje, depois de ficar quase 2 semanas internado por causa da malária. O Hospital Aliança em Salvador, onde o líder da banda Parangolé estava internado, informou que ele foi liberado por volta das 14 horas. Ele estava na unidade médica desde o dia 10 de julho, como a gente falou para vocês. E na semana passada, ele foi submetido a uma transfusão de sangue devido ao quadro de anemia e ele passou por uma cirurgia também para conter um sangramento intraabdominal. Mais cedo, o Tony, inclusive, eu até postei no Instagram essa foto dele, pela primeira vez ele mostrando a cara, ainda estava de pijaminha, mas ele estava já falando, olha, venci mais uma batalha, o pior já passou. E quando ele postou hoje cedo a foto, ele ainda disse, eu tô aqui só esperando ter alta. E a alta veio mesmo, isso às 2 da tarde, né? De acordo com o site da banda, Tony Salles teria adquirido o protozoário parasita em um show
que fez na África no último dia 25 de junho. Não passamos por nenhum sacrifício à toa, tudo tem um propósito e que hoje eu venci essa luta pela glória de Deus, escreveu o Tony Salles. Ai, maravilha, voltando para casa, né? Beijo graças pro a Tony, Deus. para Sheila saúde, Carvalho, saúde, né? Em primeiro lugar, e graças a Deus a dele foi recuperada, né? Ah, tem uma outra notícia boa também, é uma foto bonita do Marcelo Rezende com a namorada, com a Luciana, que ela postou, não foi nem ele. Muita gente tá procurando essa foto no Instagram dele, não tá lá. Tá no dela, mas o dela é privado, né? Privado. O da Luciana, ela postou essa foto, os dois super sorridentes, ele tá até bonitão. Eu gostei, foto, fiquei né? muito feliz em ver essa foto. Saudável, assim, muito legal. E uma legenda em que a frase principal era a seguinte: nós somos só alegria, né? E o astral que eles transmitem é exatamente esse. Deixa eu ver aqui se dá para ler. Em tratamento contra um câncer no fígado e no pâncreas, Marcelo Rezende apareceu sorridente, visivelmente mais magro, em foto publicada pela namorada dele, Luciana Lacerda, no Instagram dessa segunda-feira. E o que ela disse foi o seguinte: bom dia com esse sorriso lindo do meu amor, Marcelo Rezende. Somos só alegria e a vitória já chegou. Obrigada por tantas mensagens lindas e por todo o carinho recebido de todos. A hashtag já vencemos, juntos somos mais fortes, sempre estarei ao seu lado, paz de espírito e fé, escreveu aí a Luciana Escobar, a namorada do Marcelo. Mas a foto realmente é muito bonita, a maior alto astral, passa vitalidade, muita, não passa? Verdade. Né? Alegria, vida, uma coisa muito boa, e todo mundo ficou muito feliz com essa foto que ela postou. Mas aí se fala em Geraldo Luiz. Como assim? Assim que quando ela fala sempre estarei ao seu lado, o pessoal começa assim, poxa, e o Geraldo Luiz? E o Geraldo Luiz? E muita gente me escreveu falando uma coisa que olha como o público é observador. Para mim tinha passado batido essa história. Porque que a amizade mais comentada, elogiada, que comoveu mais pessoas nos últimos tempos, que é a amizade de Marcelo Rezende e Geraldo Luiz, não teve uma foto dos dois juntos, nem mensagem de um, nem mensagem de outra, no dia 20 de julho, que era o dia do amigo. E eu não prestei atenção nisso. Olha que observação. Não passou batido para você? O Marcelo tá ausente, assim, das redes sociais. Vez ou outra ele publica. Agora foi ela, o Geraldo ficou devendo, hein? O que eles são? Eles não são só amigos porque eles são irmãos, é isso? Ah, tá bom. Então no dia do irmão o público vai esperar. Não, olha, Sônia, mas os internautas foram inteligentíssimos e observadores, né? Eu esqueci o nome de um deles que falou exatamente isso. Poxa, a amizade mais comentada, mais elogiada, comoveu todo mundo, e no dia do amigo nada. Então aí se começa a questionar de verdade. A última que o Marcelo publicou ao lado dele foi em junho. E o Geraldo não colocou nada. Nenhum nem outro. É mesmo. Não postou absolutamente bem nada observado. no dia do amigo. E de fato, né, nós botamos até tapete vermelho, estendemos até tapete vermelho para amizade aí dos dois. Mas eles quem Será sabe, que abalou? Né? Eu não sei, o Geraldo gravou aquele depoimento numa live falando, eu já vi, nós nos beijamos, abraçamos, estou respeitando a luta dele, não sei o quê, mas a distância é concreta, né? A distância O melhor é que existe. o Marcelo está bem, apareceu muito sorridente. Sim. Fiquei muito feliz em ver essa foto dele, que ele tá pra cima, né? E o melhor é que ele fez uma declaraçãozinha de amor pra Lu. Ele fez? Na legenda. Ele legal. Depois que ela fez essa postagem aí, ele postou ele escreveu embaixo assim, vou mostrar aqui? Claro. Aqui, ó. Olha o que ele escreveu aqui embaixo, ó. Tá aqui, ali, ó. Cadê? Marcelo Rezende Oficial, lá embaixo, Você é o sorriso. Que bonito. E a Fabíola Gadelha lá, também, amo vocês. Amo vocês, muito legal. Tá Fabíola que todo mundo apostava que fosse a verdadeira namorada do Marcelo Rezende, mas é a grande amiga do Marcelo Rezende, uma pessoa muito legal. que tá aí em todas as horas também, viu? Aliás, por falar no Geraldo Luiz, duas coisas. Primeiro que ele tá tentando aí dar uma força para limpar a imagem do Tiririca depois daquela história de acusação, né, de suposto
suposto assédio sexual por parte da babá da filha dele. Então o Geraldo resolveu fazer uma matéria muito legal com ele, ficou boa mesmo, né? Teve momentos que emocionaram de verdade o público, então tem isso pra gente comentar. E tem a outra coisa, que as autoridades de Araraquara devem processar o Geraldo por, como é que chama? Dano ao patrimônio. Dano ao patrimônio histórico, porque, olha, Geraldo, não sei se é exatamente isso, vou falar pela informação que a gente tem, que ele chamou pedreiro na fazenda Mal Assombrada para escavar tudo lá, porque ele estava atrás de um túnel. Como é que se mexe numa construção como essa, gente? Me fala uma coisa dessa. Não, mas sabe por quê? Porque além de ser uma coisa histórica, independente de ser tombada pelo patrimônio ou não, aquilo é histórico, é do pessoal da região. Segundo, é uma construção do século XIX, gente, 1800 e caquinho. Você vai mexer numa construção dessa, cai na cabeça do povo. Você não sabe o que você pode provocar. O assoalho já estava todo para cair. Você mexe na estrutura, bate um treco lá errado, zoom, vem tudo abaixo, e aí? Né? Até ele podia se danar lá. Foi uma irresponsabilidade. Foi uma irresponsabilidade. Geladeira, Geraldo. Isso, boa. Geladeira, vai pra geladeira. É isso mesmo. Sônia, o que ele estava procurando? No capeta lá no túnel? Sei lá, ele estava procurando. Que tem? É no túnel que ele se esconde? Não sei o que é. Porque não é possível. Mas não pode, gente, não pode brincar com essas coisas. Eu pensei, vai pra geladeira, Geraldo. Pronto. Colocar na geladeira. Já está. Não, mas merecido, né? Por mais que a gente goste de você, não dá pra encarar uma coisa e eles não se pronunciam sobre o né? assunto. Nem o Geraldo, nem a emissora. Eles não falaram. Talvez tenham que pagar uma multa. Mas assim, numa dessa acaba com o imóvel, destrói o patrimônio, ou acontece um acidente, imagina, acontece uma tragédia lá. Pode, o jeito que a matéria foi pro ar já deu tanta audiência, não precisava correr risco. Agora, quem denunciou o Geraldo é o historiador Rogério Tampellini. Ele protocolou na última segunda-feira, foi segunda passada, porque isso foi no outro domingo, né? Protocolou na última segunda-feira nos Ministérios Públicos Estadual e Federal uma denúncia contra o apresentador Geraldo Luiz e a emissora. Ele acusa a produção e emissora, em matéria exibida no último Domingo Show, terem danificado o imóvel que está sob avaliação de tombamento pelo patrimônio histórico de Araraquara, cidade a 288 quilômetros da capital paulista. Bom, Geraldo e 2 caça-fantasmas passaram a noite no imóvel atrás de supostas aparições. O problema, segundo o historiador, é que na manhã seguinte, ao pernoite, o apresentador levou um pedreiro para quebrar as paredes do imóvel atrás de um túnel. Como o imóvel está em avaliação de tombamento, o historiador disse que ele está protegido, ele historiador, aliás, a fazenda, até a decisão final. E o historiador diz que o imóvel tem uma medida protetiva em caráter liminar. Então o imóvel não pode ser alterado, muito menos depredado como foi, disse ontem o Rogério Tampellini. O imóvel hoje pertence à União. Ele é do século XIX e era de um coronel e abrigou realmente os escravos. Situação, chaleira pitou. A chaleira pitou, Geraldo. Geladeira esfriou. E leva para a produção também, porque olha, quando você vai levar um pedreiro, gente, vamos... Não dá, quebrar ali. E outra coisa, não tinha camisa de homem, não? Esse domingo, olha essa camisa que ele arrumou. Vladimir! Que camisa mas ele feia. apresentou com essa camisa? Não, essa foi do Tiririca. Se o capeta aparecesse, se ele aparecer com essa camisa lá na sala onde tem o capeta não fica. Então, mas por que ele tá com essa camisa? Foi homenagem pro Tiririca. Vocês estão falando sério ou tá me gozando? Olha lá. Essa camisa ele usou nesse domingo. Nesse domingo, mas assim, ele não dá apresentou homenagem pro com essa Tiririca. roupa, Não, ele só fez essa matéria. Aí foi na reportagem mesmo. E achou que tava bonita. O Tiririca também. A gente já aguenta as camisas do Faustão há tantos anos. As do Bolinha eram a mesma coisa. E essa história de camisa parecia uma capa de morcego aqui assim.
Não é, eu acho que ele pegou errado. De apresentador tem história na TV brasileira, viu? Bom, o que vocês acharam mais interessante na matéria do Tiririca? A vida, a história de ter perdido 40 quilos, que ele perdeu? Não, 25 quilos. O Geraldo se pintou de palhaço, fez algumas brincadeiras com ele. Valeu a matéria? Não, foi interessante, porque é sempre bacana ver a história de vida do Tiririca, que a gente sabe que não é uma história fácil. E principalmente o que ele falou durante a reportagem foi de um primeiro projeto de lei que o Tiririca tem para colocar o circo, né, na Lei Rouanet. Ou seja, são alguns ganhos que a gente tem aí. E falar dessa trajetória, de como ele conseguiu conquistar a eleição por 2 vezes. Eu achei muito bacana essa história, falar da trajetória e como ele conseguiu perder os 25 quilos. É assim, ó. O quê? Que perde os 25 quilos. Se alguém oferecer comida, você fala não. Ai, Deus meu, viu? Vamos ver ele falando como ele emagreceu. Vamos lá. Tá esquisito você magro assim. Cara, eu tô fazendo uma coisa incrível que é fechar a boca, é complicado. Mas tava mal? Não, não foi problema de saúde não, foi com vergonha mesmo. Minha esposa, ela é uma gata. A galera na rede social, tá com cara por causa do dinheiro. Os invejosos vão achar que ela tá comigo por causa de interesse. Você tá comigo por causa de quê, meu amor? Ah, meu amor, tô com você por causa da sua beleza, por causa do seu charme e que você é um gatão. Bicho feio desse, tá, e nós estamos há 20 anos. Mas a galera, tipo... Ah, não. Aí eu são terríveis. Aí eu ficava com vergonha. Eu tirava uma foto do lado dela e digo, bicho, não tô me estragando. Você começa a comer, cara, aí você quer comer de tudo. E aí eu tô segurando a onda. É difícil. Quer dizer, pudim? É difícil. Acabou. Mas o doce é complicado. Não pode, eu sou diabético, tenho que cortar doce. Pois é, mas é complicado pra mim. Só que eu contei. O que é que acontece hoje? Eu como de tudo um pouco. E é isso aí, não tem, galera de casa, não tem negócio de nada, de remédio, não sei o que. Eu gastei uma nota no médico. Pro cara dizer, bicho, eu vou te passar isso aqui, mas é tua cabeça, é tua. A gente é o que a gente come. Isso aí. Não tem jeito. Aí, né? É só a mulher ficar lindona, bonitona, todo mundo fala. Causa os dois, né? Um do lado do outro. Correr risco, né? Olha lá, perdeu metade dessa barriga? Perdeu 25 quilos, perdendo, né? 25 quilos, realmente metade disso já foi embora, ou tudo isso já foi embora. Mas tá certo, Tiririca, é uma questão de saúde também, né? Pra ele, é o que ele falou, nem tanto, era mais a boa forma mesmo. E fechar a boca é o mais difícil de tudo. E o Geraldo ainda vai falar pra ele de pudim. Pudim é covardia, né? Eu acho que até quem não gosta de doce gosta de pudim. Gosta de pudim, é verdade. Mas o lance do Tiririca, eu acho que é um grande exemplo para todos os nós, rico, pobre, classe média, porque quando você persevera, quando você vai atrás, porque os circos que ele se apresentava, como ele mesmo diz, chovia mais dentro do circo do que fora do circo. E olha que tinha lona, para você ter ideia de quão precário é. Né? Então, se você perseverar, às vezes não é de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Porém, com perseverança, com trabalho sério, as coisas vão acontecendo. E aí o mais importante é que você vai ser mais visto e precisa, se já for sério, ser ainda duplamente mais sério, porque a cobrança é sempre maior. Não, é verdade mesmo. Foi uma bela matéria, né? Achei legal, mostrou não só o lado do Tiririca, mas o lado do circo, né? A vida de palhaço, a coisa toda. Merece tapete vermelho? Pela trajetória, olha, às vezes ele está aí há quase 8 anos. Pelo menos conseguiu aprovar um projeto em benefício dos artistas circenses. Gente que passa uma vida lá e não faz projeto nenhum, né? Como ele também, né? 1 para 8 anos. Faça por favor. Chega, senão eu vou botar na geladeira. Eu quero mais. Um negócio aqui, me dá um bonequinho. Um bonequinho, menino ou menina? Menino. Eu tenho certeza que esse vai ser unânime. O quê? Aqui, ó. Ah, esse com certeza. Não é unânime? É unânime. Ícaro, para você, o tapete vermelho. Parabéns pela sua história de vida, pela sua trajetória e pela sua
perseverança na hora de trilhar o seu caminho, né? Exatamente. Olha aqui, eu achei interessante, já vamos falar da Paula Fernandes também, sincerona ontem no Faustão, tu viu um ataque de sinceridade. Mas assim, ele falar que realmente ele não quer perpetuar, nem a mãe dele, essas histórias de violência, né? O fato dela ter sido vítima de uma bala perdida, graças a Deus, escapou com vida, foi um momento muito emocionante, ele vendo a mãe também, assim como o Tiririca também viu a mãe, também foi muito emocionante, essa coisa toda. Mas o Fausto não pode esquecer de dar o carro dele, né? Que é o prêmio do ele cobrou. Ele cobrou no ar, que ele não recebeu o carro, e o Faustão falou que o motor tinha fundido. Mas foi uma loucura. Agora precisa receber o prêmio. Ele ganhou ali e com méritos, na verdade. Desde da primeira apresentação, ele foi realmente muito bem. Agora falar de Paula Fernandes, estava lindinha ontem no Domingão do Faustão, com a língua solta, aquele noivo maravilhoso. Ela devia agradecer o outro namorado, né? Pois é, ela devia. Há males que vem para o bem, que né? vem para o bem. Aquela história, você não perde, você se livra, né? Como proclamaram aí nas músicas. E ela teve um ataque mesmo de sincericídio, falou que ela foi traída mesmo, por isso que ela fez a música Traidor. Mas assim, a Paula, ela tem um parafuso a menos. Até quando a gente quer defender, fica difícil. Sabe por quê? Porque ela falou que traição deveria ser considerado crime. Minha filha, adultério, que se refere mais a casamento, mas é praticamente a mesma coisa, é uma lei que foi extinta no século passado, lá no século XX. Ela está no século XXI pedindo a criminalização de traição, uma coisa absolutamente pessoal. Olha que vai faltar cadeia, hein? Marmita. Vai faltar cadeia. Marmita não concordando com a Paula Fernandes, você não ia sair da cadeia nunca mais. Eita, se entregou. Agora ruim, hein? Nossa! Olha, o que deve ter de monitor sendo quebrado essa hora, mas não sou brincadeira, senhora Marmita, é brincadeira. A sua panela nunca traiu. Agora ela fica desconfiada, viu? É difícil. Agora vai ficar, né? Vai ser brincadeirinha, dona Marmita, pode ficar tranquila. Mas assim, eu achei muito louco isso. Tudo bem. É uma das piores dores do mundo. Ninguém aqui tá apoiando traição. Todo mundo que já passou por isso sabe. Nossa, é um pesadelo. Agora daí querer que vire crime, que a pessoa vai pra cadeia, vai cantar que é melhor. Nossa roda da fofoca, olha, hoje ainda tem o casamento do Robson Jassa, o filho do Jassa com a Poliana, a festa de aniversário linda também da Daniela Albuquerque. Tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês. O parabéns pra você, pra Siri, porque a Dani fez aniversário no sábado, a Siri fez no domingo, né? E a Siri estava no aniversário da Dani, e quando a gente foi ver a Siri no domingo, ela já estava lá em Fortaleza comemorando o aniversário dela. Essa voa muito, voa alto, realmente, viu? Bom, gente, vamos falar um pouco de Popstars, porque o clima pesou. E daqui a pouco o jogo dos pontinhos do Silvio Santos, que o clima esquentou. E tem um treco tão legal, não sei se a gente tem aqui para mostrar, mas é o funcionário da lanchonete do SBT que cantou no programa do Silvio. Do Silvio? Esse eu não vi. Eu só vi a parte do telefone. Gente, o cara canta, aliás, no Raul Gil, ele tava falando do programa do Silvio, mas foi no Raul Gil. Nossa, o Moacir Franco ficou de joelhos pro cara, de tão bem que ele canta, assim. Foi um momento muito legal, já a gente fala pra vocês também. Popstars teve bronca, assim, depois ele maneirou, né? Do Murilo Rosa, que foi pra repescagem. O Alex Escobar também foi pra repescagem. O Alex não reclamou de nada. O Murilo, no meio de uma gravação que ele fez, né, teve uma frase que também repercutiu. O pessoal pinça e repercute. Que ele fala que os jurados estão julgando como se os candidatos tivessem 30 anos de carreira na música. E a coisa não é bem assim. E por falar nos jurados, houve climão entre a Luísa Posse, que eu chamo de Zizi, que é a mãe, e a Fernanda Lima, né? Porque realmente eu achei que a Luísa fez uma coisa... Você achou que ela foi grossa? Eu achei. Eu não consegui ver grosseria nesse momento. Não conseguiu? Não consegui isso. Eu acho que foi assim, do momento... Ela falou assim, você votou não? Ela falou, não que eu não votei não. Eu só não votei sim.
Ah, que lindo isso! Responde assim, me responde. Não que eu não entendi. Ah, pelo amor de Deus. Olha, assim, sinceramente, eu não estou defendendo a Não, Luísa. pode defender No também. momento, eu não achei que foi uma grosseria da parte dela. Só foi mal educadinho? Agora, já a Fernanda Lima, eu adorei. Que teve uma hora que ela deu uma... No Tony, né? É chato. Tony Garrido. Pô, vocês gostam Eu daquele gosto do outro... Tony, do Carlinhos Brau. Do Carlinhos também. Brau. Eu gosto São também. Olha, os dois se merecem. Dois chatos, exibidos e metidos. Não foi isso, ele é gente Quando boa. ela deu aquele coice, eu adorei. Ah, mas assim, você vai dar patada na rainha das patadas, que é a Fernanda Lima, você vai levar um Ela pouco, olha, eu né? adorei, tem que fazer sempre ao vivo, Qual até foi a o Amor resposta? e Sexo. Qual foi a resposta? Quando ela falou com o Tony, ele perguntou assim... Se eu acho que Como foi? Eu esqueci a Vocês, frase exata. vocês saem de casa só para apertar um Isso. botão. E aí você não apertou. exatamente. Porque eu gostei da Exato. performance, eu estava feliz. Não, é para apertar o botão. Você tá- não estou vale feliz. o voto. Aham. Não tem como validar? Não vale o E voto. quando a Luísa deu essa resposta, eu não dei não, eu só não dei sim. Ridículo. Desculpa. Achei um absurdo, achei que foi mesmo, né? Desnecessário, inconveniente, nada polido. Eu não vi maldade da Mas parte aí dela. a Fernanda respondeu, temos ironia do outro lado da linha, alguma coisa assim, uma coisa, né? tipo, ela telefone. devolveu mesmo assim, realmente. E a desculpa da Luísa achei muito dramática e já muito sambada, que vocês não que é filho de sabem que filho de artista, né? famosos, né, sofre, passa, o que a gente aguenta a vida inteira. Ela estava buscando um apoio do Cláudio Lins, filho do Ivan Lins, né? Ou seja, filho de cantor tão famoso quanto o pai, para a situação dela de ser filha da Zizi. E era para ele que ela não deu o sim, né? Já que ela não deu não, ela não deu o sim. E ela não teve esse apoio, porque a cara que ele fez enquanto ela estava dando aquela desculpa furada foi de pura ironia também, né? Porque ali é ego com ego. Entendeu? É o ego da apresentadora, o ego dos jurados e o ego dos participantes. E os participantes, eles têm que entender que eles estão ali para serem julgados e ponto final. Esse recado, inclusive, é para você, Murilo Rosa. Porque, assim, participar ou não participar do programa é uma opção que você faz. Agora, interferir nos jurados, isso não é da sua responsabilidade. Murilo, eu vou te defender já já. Ah, não. E antes eu vou dar um recado. Por mim já teriam saído os dois. Ai, olha aqui, não... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? E olha que tem muita coisa para ser comentada. Foi um final de semana bastante agitado na TV brasileira, não é? Mas eu acho que uma das coisas que repercutiu bastante foi uma frase do Fausto Silva no seu Domingão, onde ele diz que comunidade e favela são a mesma porcaria. Isso se transformou em manchete aí de vários e vários sites, tema de comentários. As pessoas que moram nas comunidades ficaram muito magoadas, ofendidas mesmo. Eu recebi muitas mensagens de protesto, não é? E a coisa repercutiu de uma forma muito negativa. Agora eu vou falar para vocês nessa nossa primeira página aqui que eu entendi a intenção do Faustão. A palavra porcaria foi onde a coisa pegou, onde deu uma conotação negativa, como se favela fosse uma porcaria, portanto as pessoas que vivem nela também, não é, comunidade, e não foi essa a intenção, pelo menos no meu entender. Eu acho que a frase do Faustão, o depoimento dele como um todo, é que precisava ser bem entendido, gente. Ele não falou para menosprezar ninguém que mora em favela ou em comunidade, como outros preferem que seja chamado. Muito pelo contrário, ali naquele depoimento, naquele momento de indignação do Fausto Silva, ele era defendendo os brasileiros mais pobres, ele estava defendendo essas pessoas que têm que viver nas favelas ou nas comunidades, não é? Dizendo o seguinte, o cerne da questão ali é a seguinte: não adianta mudar o nome e manter a situação das pessoas da mesma maneira, não é? Não adianta deixar de chamar a favela de favela, passar para a comunidade e a violência continua
continuar graçando solta e as pessoas continuarem morrendo de bala perdida, porque foi inclusive, né, o depoimento da mãe do Ícaro Silva, que mora numa favela, acho aqui em São Paulo, e levou uma bala perdida, dormindo ela foi vítima de bala perdida, e aí ele começou a analisar a situação toda. Então o tom dele era de indignação, quando ele fala que comunidade e favela é a mesma porcaria, o sentido dele é justamente não adianta trocar o nome e deixar tudo como está, ou seja, tudo a mesma porcaria, né? A mesma situação triste, caótica e das pessoas absolutamente indefesas ficarem vivendo dessa maneira. Muda alguma coisa? Bota em lugares, né, melhores, vamos dizer, no sentido de comodidade, de conforto, de segurança, de tudo que eles não têm lá. Então foi nesse sentido, gente. Eu acho que é isso que vocês deviam ter bem claro, ao invés de ficar magoados com o Faustão ou ofendidos com o Faustão, porque a intenção dele, eu volto a repetir, não foi a de menosprezar ninguém que vive em favela ou que vive em comunidade. Ele estava mesmo, era tomando a defesa de todo mundo e achando que todo mundo ali merece uma vida melhor, merece uma vida mais digna, não é? Porque cheia de segurança, de poder viver em paz, de ter um conforto melhor, de não ter uma vida tão precária como vem acontecendo em todas as comunidades. Ele acha que para quê passar por esse tipo de coisa? E que aqui ninguém faz questão de mudar essa realidade, né? As coisas continuam acontecendo. A gente está vendo crianças morrendo, sendo vítimas de bala perdida até nas escolas. A gente está vendo autoridades internacionais vindo, no caso, para o Rio de Janeiro, mas isso se estende, né, a todas as comunidades do Brasil, a todas as favelas do Brasil, ensinar como pode se defender as crianças nas escolas de bala perdida, ensinar como as pessoas no morro podem tentar se proteger também das balas perdidas. Poxa, a situação é caótica e ninguém faz absolutamente nada, né? Nenhuma medida efetiva é tomada nesse tempo de caos. Então tudo isso estava revoltando o Fausto, e foi nesse sentido em que ele falou exatamente essa frase. Eu vou ler só mais uma vez para você que está sintonizando agora, tentar entender o contexto em que ele falou. Comunidade e favela é tudo a mesma porcaria. Ou seja, não adianta trocar o nome, tem que mudar a realidade dessas pessoas. Para ele mudar a realidade é também mudar as pessoas de lugar, é tirar as pessoas das comunidades e levar para, né, conjuntos habitacionais, locais onde a segurança possa ser maior, onde elas estejam mais protegidas e tenham condições melhores de moradia e de segurança, tá? Então ele fala que a hipocrisia começa quando a gente vai chamar de comunidade. Ele fala, aí começa a hipocrisia. Vamos chamar de comunidade. Comunidade e favela é tudo a mesma mercadoria. Tem que mudar a realidade. Aí muda o nome, apenas, né? E ele diz, eu estou falando porque eu fui repórter. Eu cansei de entrar em favela e sei como é a realidade. Mas aqui no Brasil é assim, vamos chamar de comunidade, como se realmente mudar o nome mudasse a vida das pessoas, e não é isso que acontece. Foi um tom do desabafo, ele volta e aí ele muda, ao invés de falar comunidade e favela é tudo a mesma mercadoria, ele reforça, comunidade e favela é tudo a mesma porcaria. Tem que mudar as pessoas de lugar. A grande maioria é de gente honesta, ele fala. E se você vai numa agência de banco na favela, 99% é de gente correta, 1% é que não presta, como em todo mundo, disse o Fausto Silva. Acho que dá para perceber a verdadeira intenção e o verdadeiro tom de indignação do desabafo do Fausto Silva. Não foi contra, né, as pessoas que vivem nas comunidades ou contra as comunidades no geral, como tipo de discriminação, né? Nossa, não quero nem saber, tudo uma porcaria. Não foi nada disso. Foi simplesmente a defesa dos brasileiros que estão realmente indefesos, tá certo, gente? Bom, fora isso, outra coisa foi o bonitinho do Evaristo Costa, depois de botar fogo na situação, com aquela declaração, carta, que não vai renovar com a Rede Globo de televisão, que a decisão é irreversível, que vai ter um ano sabático, depois que todo mundo fica chateado, fica chocado, fica querendo saber os motivos, que todo mundo se mobiliza, ele não aguenta o tranco do choque que ele provocou na opinião do público,
do pessoal que gosta dele, que segue o trabalho dele na emissora, aí ele começa com brincadeirinha. Ah, não é bem assim, ah, obrigada, ah, boa sorte. Começa a enrolar o público nas redes sociais. Bonito isso, né, Evaristo? Achei lindo o que você fez, sabe? É um absurdo esse tipo de coisa. Eu acho que fez, assume, né? Então agora ele começa a desmentir as informações como se a parte errada fosse a que está aqui fora. Não ele que começou com toda essa história. Não ele, né? Ah, mentira que eu vou para a Record, mentira que eu vou para os Estados Unidos, mentira isso, aquilo. Ele fala que vai tomar uma decisão. Ele não fala os reais motivos, ele não fundamenta a informação, a notícia que ele dá sobre ele mesmo. Aí o público e nós da imprensa, né, temos o direito de começar a tentar entender o que levaria um profissional tão bem conceituado, com um futuro tão bem desenhado, na maior emissora do país, tomaria uma atitude bombástica como essa. E aí surgiram, sim, todas essas versões. Seria proposta trilhardária da Rede Record de televisão. A viagem seria para os Estados Unidos. E aí as coisas foram se desenvolvendo. O pessoal vai juntando as peças, tentando montar um quebra-cabeças. Porque ele e só ele deu a notícia e só ele não fundamentou. Não foi sincero. Apenas mudar o nome, né? Apenas usar uma palavra mais bonitinha, que não tem uma conotação de tanta miséria, e as pessoas continuam morrendo e as crianças continuam sendo vítimas. A situação é sempre de pânico, de medo, de estado de alerta, de desespero. Era nesse enfoque em que ele estava falando tudo isso. Tanto que ele fala no final da fala dele, eu vou ler aqui direitinho para vocês que não sintonizaram, que não sabem os detalhes dessa fala, desse depoimento indignado do Faustão. Ele fala que 99% das pessoas que moram nas favelas ou nas comunidades são pessoas que prestam, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas. 1% é da bandidagem, mas aí quem leva a fama é a comunidade inteira. Esse era o ponto de vista dele. Então, não fiquem magoados, não se sintam ofendidos, não se sintam indignados com o Fausto Silva, porque o enfoque dele era o da defesa dos moradores nessas comunidades. Não era dizer que eles são uma porcaria, que favela é porcaria, tipo assim, né, pode ser riscado o mapa. Não foi nesse sentido, gente. Muito pelo contrário. Eu vou ler aqui para vocês, independente da minha opinião, vocês tirem suas próprias conclusões, mas eu acho que o Faustão foi muito injustiçado nessa questão. Ele estava defendendo todo mundo, né? Ele foi muito mal interpretado. A primeira leitura que ficou nessa frase, tirada de um contexto, é que gerou toda essa onda de indignação, quando o discurso dele era a favor das pessoas mais carentes e nunca ao contrário, nunca achar que é uma coisa negativa ou que elas sejam descartáveis ou que elas não prestem. Não foi isso que ele falou da bandidagem e ainda deixou muito claro, 1%, 99% das pessoas trabalhadoras realmente muito honestas, tá? Então vamos ler, prestem bem atenção, entendam com calma o que foi o desabafo dele, porque é um desabafo de todos os brasileiros indignados realmente com essa situação caótica que tomou conta das favelas, né? Tanto faz você chamar de favela ou de comunidade, porque a situação é caótica do mesmo jeito. Esse é o sentido geral da declaração e do depoimento do Fausto Silva nesse último domingo, tá? E é o seguinte, olha, diz assim... o ator ficou muito emocionado, o Ícaro Silva, né? E aí o Faustão começou a dizer, eles mostraram primeiro uma imagem dos tempos em que o Ícaro vivia aqui em São Paulo, numa comunidade, e aí o Ícaro ficou muito emocionado e dizendo, olho para esse menino e fico pensando quantas crianças não tiveram a sorte dele. A gente pensa em pobreza no Brasil, fala de gente pobre, mas não visualiza e não entende. A gente às vezes vê uma glamorização da favela. E aí ele fala, o Fausto Silva, aí começa a hipocrisia. Vamos chamar de comunidade. Comunidade e favela é tudo a mesma mercadoria, que veio entre aspas, porque ele ia falar um palavrão, claro que ele não falou, né? Ele trocou pela palavra mercadoria, porque outro palavrão começa com mer também. Aí, olha, comunidade e favela é tudo a mesma mercadoria. O que tem que mudar é a realidade. Aí muda o nome
nome. Eu estou falando porque eu fui repórter. Eu cansei de entrar em favela e sei como é a realidade. Aqui no Brasil vamos chamar de comunidade, né? E comunidade, favela é tudo a mesma porcaria, tem que mudar essas pessoas de lugar. A grande maioria é de gente honesta. Se você vai numa agência de banco na favela, 99% é de gente correta, 1% é que não presta, como em todo o mundo, disse o Fausto Silva. Então ele não está falando das pessoas, ele está falando do tipo de vida que se tem nesse lugar. É o que ele fala, não adianta mudar o nome, que no Brasil é assim, né? Vamos chamar de comunidade, está tudo resolvido. Quando a vida continua sofrida, quando continua sendo uma vida em estado de alerta, uma vida precária, uma vida de violência, né, que se instalou na maior parte, acho que em todas as comunidades praticamente. E esse é, de fato, o protesto dele. Quando ele diz aí começa a hipocrisia. Vamos chamar de comunidade. Ele fala que no Brasil é assim, vamos chamar de comunidade. Muda o nome e não muda a realidade. Essa é a frase total do Faustão. Muda o nome e não muda a realidade. Quando ele diz que a vida num lugar que você chame de favela ou chame de comunidade, ela é a mesma porcaria no sentido de sofrimento, de vida dura, de falta de segurança, né? De falta de grana, de condições bem humildes de se viver. Foi nesse sentido que ele falou. E aí ele fala, tem que trocar as pessoas de lugar. Não sei se seria apenas trocar a pessoa de lugar. Também não é só geograficamente, o buraco é muito mais embaixo. Tem gente que gosta de morar onde mora, que tem as suas raízes lá, que gostaria de continuar tendo a sua vida nessas favelas e nessas comunidades, não é? Em paz. Muita gente que pudesse escolher, o problema é que não podem escolher, ou continuar lá porque gostam, ou mudar para um outro tipo de habitação e de lugar. Eu acho que essa é a escolha que deveria, ou que poderia ser feita, na verdade, né? Agora, o Fausto acho que não, acho que tira todo mundo de lá.